lembrou-se da palavra que Jesus lhe tinha dito: antes que eu vá no canto 2 vezes, 3 vezes me negarás. E retirando-se dali, chorou. Irmãos, esse texto, ele reporta praticamente o final da trajetória de Cristo, né? Ele já tinha praticamente vivenciado os seus 3 anos de ministério, e reporta a história de um homem que foi chamado de uma forma muito linda e estratégica por Jesus. Jesus estava observando os pescadores da cidade de Cafarnaum, né, uma cidade marítima, e Pedro, Tiago e João e outros pescadores que estavam ali estavam sendo observados por Cristo. E a palavra do Senhor conta que eles, os pescadores, passaram a noite toda pescando, mas no entanto não pescaram nada. E vindo à praia, né, Jesus observando aqueles homens, deu uma palavra de ordem a Pedro: Simão. E Pedro disse o seguinte: Senhor, sobre a tua palavra eu lançarei a rede. E toda a história de Pedro começou a mudar a partir daquela pesca. Diz a história, a palavra do Senhor conta que a pesca foi tão grande que todos os pescadores, os comerciantes da área, se beneficiaram com aquela pesca, ao qual Jesus proporcionou para Pedro e para os seus irmãos naquele momento. Então eu quero trazer a memória sobre um chamado. E eu gostaria que nessa noite, nós que fomos também chamados, nós, de uma forma introspectiva, viemos refletir da forma em que fomos chamados. Pedro, no entanto, começou uma trajetória. Daí então tudo mudou na vida de Pedro. A Bíblia diz que ele deixou as redes. Veja que interessante, que eu acho lindo é isso. Que a necessidade daquele momento era peixe, não era? E eles pescaram muito peixe, ao ponto de o barco não aguentar de tanto peixe. Mas, no entanto, quando eles chegaram diante do Senhor, a palavra do Senhor diz que eles deixaram tudo para seguir a Jesus. E aí então começou o chamado do Senhor na vida dos discípulos. E eu quero trazer a história de um homem, né? De um homem que foi, ao meu ver, um dos mais extravagantes dos discípulos, Pedro. Quem foi Pedro? Pedro foi um dos homens que vivenciou todos os episódios da trajetória dos 3 anos de ministério de Cristo. E o interessante é que a história conta que Pedro era um homem muito ousado. Muitas vezes a gente reporta até a nossa vida e a gente fala que, por alguns comportamentos que nós temos, nós já associamos ao comportamento de Pedro. Pedro era um homem explosivo. Pedro era um homem que não tinha muita papa na língua. Pedro era um homem que se adiantava na frente de todos os outros. E daí então, com esse comportamento, ele se tornou até um líder entre os discípulos. E durante toda a trajetória, Pedro foi um homem que provou do vinho quando foi transformado por Jesus na